Então, sejam mais uma vez todas bem-vindas a esta nossa live de Tira Dúvidas, viu? Anotei aqui e já vou começar a responder a dúvida de vocês, né? Quem mandou no direct, quem mandou na caixinha, quem vive me mandando perguntas, algumas eu consigo responder, outras passam, né, batido, são muitas pessoas. Mas vamos lá. Hoje é dia você também que está aqui ao vivo comigo de mandar também a sua pergunta no chat, de enviar a sua pergunta aqui, para que a gente possa interagir e eu responder você ao vivo também, né? Então vamos lá, Nayara, primeira pergunta, né, que eu separei, que é muito recorrente, que eu recebi na caixinha nessa semana. Eu consigo fazer o método na amamentação? Eu estou amamentando, eu estou com um bebê pequeno, eu estou com medo de engravidar novamente, eu não posso engravidar porque foi uma cesárea, ou eu não posso engravidar por algum outro motivo, é possível fazer o método na amamentação? A maioria já sabe da resposta, principalmente quem me acompanha há mais tempo e viu eu fazendo o método na amamentação, né? Eu lembro que quando eu estava amamentando o Tomás, eu compartilhava tudo sobre o meu ciclo com vocês. Então, sim, é possível sim fazer o método na amamentação, é possível sim identificar os sinais do seu corpo e acompanhar os sinais de fertilidade. Vamos entender como, não é mesmo? Então, veja, a mulher teve o parto, o neném voltou, ela está amamentando, e a amamentação, o aleitamento materno é produzido por um hormônio chamado prolactina, o hormônio de produção do leite. Quando a prolactina começa a agir no nosso corpo, produzir leite, o hormônio da fertilidade, estrogênio, ele não consegue subir. É como se a prolactina, como se não, a prolactina inibe a produção de estrogênio. Então, fica como, imagina uma balança, né? Quando tá estrogênio lá no alto, que é o normal, né? Durante o período fértil, o estrogênio subir. Na amamentação, a gente tem a prolactina. Então, você tá lá, tava com o neném, daqui a pouco não tá mais, seu hormônio, seu corpo começou a produzir leite porque o bebê nasceu. O estrogênio que já estava lá embaixo na gestação vai continuar. Conforme os meses forem passando e a sua fertilidade for ganhando forma, o seu hormônio de produção de leite começa a baixar e o estrogênio começa a subir. E por aí vai. Quando a prolactina começa a subir, o estrogênio começa a baixar. Ou seja, quanto mais leite você produz, quanto mais você amamenta, mais vai demorar para você entrar no período fértil, tá? Isso acontece por causa do hormônio. Só que, e aqui a gente tem as individualidades de cada mulher, e eu quero que isso fique claro para você, não é mesmo? Então, tem mulheres que logo voltam a ovular e a menstruar, mesmo amamentando em exclusividade. Eu sou uma dessas. Nos meus 3 filhos, nas minhas 3 amamentações, eu voltei a ovular e a menstruar ainda com o neném em 100% de amamentação. A cada filho eu voltei um tempo. A primeira foi que eu voltei mais rápido, logo com 2 meses. O segundo com 3. E o terceiro filho eu demorei quase 5 meses para voltar a ovular. Aí, claro, a idade já influencia também nisso, né? Mas veja, o meu corpo é sempre um corpo que volta logo a ovular e a menstruar. Eu acompanho muitas mulheres, conheço amigas, né, pessoas próximas e muitas alunas minhas que ficam um ano sem ovular, um ano sem menstruar, ou um pouco mais de um ano. Isso é normal? Sim. Cada corpo reage de uma maneira durante essa fase. Então, tem mulheres que o corpo logo volta, né? A fertilidade logo volta. Tem mulheres que demoram mais. Você só vai descobrir como é o seu corpo vivendo esta fase, tá? Então, nesta fase, a mulher vai se observar, ela vai anotar a mesma coisa clichê de sempre, gente. É se observar, é anotar a sensação na vulva, a aparência do muco. Depois de 15 dias de anotação, após o período do resguardo, então acabou o resguardo, né, o resguardo sexual, passado pelo médico, aquela fase dos 40 ou 45 dias, você começa a anotar. Dali você vai fazer mais 15 dias de anotação. Se você não quer engravidar, faça 15 dias em abstinência. E ali, naqueles 15 dias, anotando bonitinho, acompanhando direitinho, a gente vai definir um PBI,
tá? E você vai ter o seu PBI de amamentação, que pode ser, sim, diferente do seu PBI de antes de você amamentar, tá? Porque agora você tem outro hormônio equilibrando os seus hormônios do corpo. Você tem outro hormônio em ação, ok? Então, agora você vai definir esse PBI e, enquanto você estiver no PBI, você vai estar liberada para o ato na regra 2 do método Billings, tá? Então, sempre que você estiver no PBI, você vai ter liberada na regra 2. Toda vez que esse PBI, né, que você sair do PBI, que houver uma possível fertilidade, aí a gente sabe que é realmente uma possível fertilidade. Se o casal não quer engravidar, ele vai se abster. Então, ele vai se abster para ver se a fertilidade evolui. Caso evolua, né, talvez seja no primeiro período fértil, sim. Talvez não. Talvez seja só uma tentativa de fertilidade sem evolução, sem consequência de ovulação. Entende? Então, a gente aqui tem duas possibilidades de eu ter uma saída do PBI para período fértil, o que é menos comum, o que é mais comum, que você saia do PBI, o seu corpo projete, ensaie, digamos assim, ensaie um período fértil, porque é aquele corpo que está tentando ovular, mas ainda não tem força suficiente, porque a mãe ainda é lactante, ainda está amamentando muito, então seu corpo começa a tentar. Ele vai tentando ovular e não consegue. Então você sai do PBI por uns dias e volta. Sai do PBI e volta, tá? E aí até que um belo dia o seu corpo vai ovular e você vai descobrir que ovulou, porque 15 dias depois ou menos você vai menstruar. Aí você, sim, agora eu tive minha primeira menstruação seguida, né? Logo após a minha primeira ovulação, meu primeiro período fértil, ok? Então a fase de amamentação é assim, gente: é você se observar, definir o PBI, vai estar liberada enquanto estiver no PBI e identificar os sinais de fertilidade, fazer abstinência neles e seguir até a sua menstruação descer e o seu ciclo voltar ao normal. É super possível fazer. Eu fiz nas minhas 3, na primeira com menos experiência, sem saber, e deu tudo certo, né? Claro que vai depender de mulher para mulher. Claro que não é uma fase fácil, né? Eu falo isso para as minhas alunas nos atendimentos individuais. Não é a melhor fase para você aprender o método, a amamentação. Não é a fase mais fácil, até porque você não vai ter um ciclo regular, uma menstruação que vem a cada 30, 35 dias. Você vai estar num período irregular, mas é possível fazer? É possível começar? Sim, é possível. E garanto uma coisa: aqui, com o meu auxílio, com as minhas aulas, com a minha mentoria, com o meu acompanhamento, você vai estar em ótimas mãos, sabe? Você vai ter o recurso que eu não tive, que era ter videoaulas sobre amamentação, experiência, para que vocês consigam, né, se observar durante esse período, tá certo? Então, assim, é bom e é possível, tá bem? Então, vamos lá. Medo de não conseguir fazer o método. Esta foi a caixinha que mais bombou. Medo, medo de não conseguir, medo de não conseguir, medo de não conseguir. Por que você tem medo de não conseguir? No fundo, esse medo de não conseguir é o medo de não conseguir engravidar. Algumas pessoas colocaram medo de não conseguir engravidar. A maioria colocou medo de não conseguir, né? Veja, o medo de não conseguir é realmente o medo de engravidar. E tá bom, tá tudo bem, né? Que bom que algumas pessoas conseguem externalizar. Ai, Nayara, o meu medo de não conseguir é realmente porque eu posso engravidar numa fase indesejada. Sim, eu compreendo. Isso acontece. Mas se você nunca tentar, se você não se esforçar, se você não tiver um objetivo, um ideal superior a isso, realmente você vai ficar estagnada e parada exatamente no lugar que você está e você nunca vai sair, né? E eu falo para você, o pior de tudo isso é você ouvir toda a verdade, é você ouvir tudo que eu falei aqui nesses 3 dias de live da semana passada, é você descobrir a consequência do anticoncepcional, é você saber o mal para sua saúde física, né? É você saber o mal para o seu matrimônio, o mal espiritual,
você está em situação de pecado grave, você está numa situação de inimizade com Deus e você continuar assim por conta do medo. Essa é a pior circunstância em que você pode estar. Você está aqui exatamente nesse momento me ouvindo, me vendo, com plena consciência do que pode acontecer e você não conseguir tomar uma iniciativa. Esse medo só vai ser vencido com prática, com conhecimento prática. Você não vai conseguir vencer esse medo de maneira imaginativa, né? Pedindo a Deus, ai Deus, tira esse medo de mim, não. Não, você vai vencer esse medo de maneira prática, tá? Deus já até tirou de você, mas você ainda não percebeu porque você ainda não mergulhou. Então, você precisa tirar o medo de maneira prática. Como? 1, largando os contraceptivos. 2, estudando. Metendo as caras lá na minha plataforma, nas aulas, anotando, estudando, aprendendo. 3, praticando. Anotando, fazendo. Anotando, fazendo. Fazendo acompanhamento comigo, fazendo mentoria comigo, vendo o seu gráfico, assistindo aula, anotando, seguindo. É assim. Quando você começar a ver o seu ciclo acontecer, o seu período fértil, a sua menstruação que vem, você entender a profundeza do método, o funcionamento do corpo da mulher, você vai conseguir ganhar segurança ao tempo. Agora, se você ficar só na teoria, só imaginando, só pegando uma dica minha aqui, outra ali, tentando imaginar como as coisas funcionam e não dando esse passo, você vai ficar aí, ó, a vida vai passar e depois você vai estar uma velha arrependida. Nossa, por que que eu não tomei aquela decisão? Nossa, por que que eu não vi? Agora eu estou infértil, agora eu estou na menopausa, agora a minha saúde fértil acabou e eu não posso mais fazer nada, sequer posso ter mais filho, perdi toda a minha juventude, estive em pecado por conta do medo de engravidar. E convenhamos, gente, de verdade, nós só temos tanto medo de engravidar porque estamos inseridos na sociedade em que estamos. Se você olhar para a tua natureza, se você estivesse em unidade com Deus, vivendo a sua vida sacramental, você não teria tanto medo assim de engravidar, né? Sobretudo quem não está numa circunstância justa para o espaçamento, né? Por exemplo, uma moça, vou dar um exemplo, né? Um casal com 2, 3 filhos, todos pequenininhos. O marido está desempregado. Eles estão em péssima condição financeira. É comum que esse casal, naquele momento, não consigam, né? Não possam engravidar, estejam realmente com receio, vão fazer o método para espaçar. Só que não é essa a circunstância da maior parte das pessoas aqui, né? A circunstância é eu tenho medo porque eu não quero, porque no momento não dá, e a gente fica só nos nossos egoísmos, só olhando a nossa vida com o que os nossos olhos podem enxergar. O nosso olhar é limitado e pequeno, né? Então, a gente precisa se permitir mais, viver a vontade de Deus em nossa vida. Então, vamos lá, deixa eu subir aqui. Eu não consegui colocar o perguntas e respostas. Eu acho que é porque não tem caixinha aberta, né? Eu achava que ia conseguir por aqui, mas tudo bem. Ah lá, ó, a Adri, 1 ano e ainda não menstruei. Posso engravidar nesse período? Adri, é isso que eu falei, tá? Sua fertilidade deve estar para voltar, porque já está 1 ano. É isso que eu falei. Pode sim, porque você pode, inclusive, engravidar na sua primeira ovulação. Não é fácil que isso aconteça, mas é possível, tá? Então, assim, a grande questão da amamentação é que o que vem primeiro não é a menstruação, né? O que vem primeiro é a ovulação. Se o que viesse primeiro fosse a menstruação, a gente poderia ficar tranquila a amamentação inteira, porque aí a gente só teria fertilidade depois que menstruasse. Mas não. O que vem antes da primeira menstruação é o primeiro ciclo, é a primeira ovulação, o primeiro período fértil. Então, uma mulher saudável, em boa idade fértil, ela pode sim conseguir engravidar. As chances são mínimas, mas pode, tá? Existe essa possibilidade. Até se não existisse, a gente não veria, né? Mulheres com diferenças pequenas entre um filho e outro, né? Eu mesmo tenho
muitas pessoas que chegam aqui. Eu tenho uma aluna muito antiga, né? Quando ela conheceu a mentoria, ela tinha 2 filhos. Aí ela conheceu depois, ela falou, Nayara, o meu segundo filho nasceu no dia do aniversário de 1 ano do meu primeiro filho. Foi muito lindo. Eu falei, nossa, no dia? Ela falou, no dia, né? Eu engravidei, ele estava com 3 meses, bem pertinho, né? Ou seja, foi no primeiro período fértil. Cadê? Tem mais pergunta aqui. Regina. Nai, quando a gente está grávida, o nosso corpo fica sem períodos? Sim, Regina. Quando a gente está grávida, o nosso corpo fica sem período. Porque agora o nosso ciclo existe, gente, para que a gente possa engravidar, né? Então, o ciclo menstrual e todas as fases do ciclo ali, né, regem em torno do preparo do corpo para conseguir engravidar. A menstruação que desce é porque o corpo não engravidou. Depois do período fértil, né? E essa fase inicial do ciclo é para o preparo do período fértil, para que a mulher possa conceber, para que o óvulo seja liberado, e depois a fase lútea, o período em que o corpo está ali esperando se vai chegar ao embrião ou não para que haja anidação. Então, veja, se eu estou grávida, o meu ciclo não está funcionando porque todo o meu corpo está voltado para a manutenção daquele bebê. Eu desenvolvi placenta, desenvolvi cordão umbilical, tenho um ser vivo dentro de mim, o meu útero está super dilatado e o corpo todo da mulher está dando conta daquela gestação, todo o corpo dela muda, né? Os hormônios, tudo está diferente para que ela possa dar conta da gestação, da manutenção daquela nova vida que está se desenvolvendo dentro dela, né? Então, o que você pode fazer enquanto você está grávida? Você pode aprender um método, você pode assistir às aulas, acompanhar as aulas, fazer as suas anotações e aprender a parte teórica. Inclusive, essa é a dica que eu dou. Gente, não deixa para ir estudar o método depois que o neném nasceu. Porque depois que o neném nasceu, você não tem boas noites de sonos, a gente fica muito cansada, a nossa cabeça só funciona para o bebê. Os nossos hormônios estão enlouquecidos. Algumas mulheres têm depressão pós-parto, outras têm baby blues. As que não têm ficam muito exaustas, muito cansadas. O nosso corpo não consegue muita coisa no primeiro mês pós-parto, né? Isso é normal, né? Toda mulher que já é mãe sabe que deve se prevenir, até quem não é, né? Quem vai ser, quem está grávida, se preparar para esse momento pós-parto, que não é um momento fácil, é um momento de adaptação, seja do primeiro ou do quinto, do 10º filho, a gente sempre vai passar por esse momento difícil. Então, aproveita enquanto o bebê está no ventre, né? Aproveita que você vai ter ali algum tempinho a mais para deitar um pouco mais cedo, para ficar um pouquinho mais quieta, sobretudo no último trimestre, e vai assistindo às aulas, porque daí, quando acabar o período do resguardo, você já está afiada, você já sabe como anota, o que anota, você já imprimiu o seu gráfico, você recorre ao seu caderninho para ver as anotações, e aí, ó, coloca o método em prática, tá bem? Ah, gente, já ia esquecendo de falar. Olha, hoje é o último dia de inscrições para a mentoria turma 17, tá bem? Quando acabar a live, eu vou disponibilizar os links todos lá nos stories, mas eles também estão no link da minha bio. Então, se você ainda não entrou para a mentoria turma 17, aproveita que hoje é o último dia e ainda com promoção de Black Friday, tá? Vamos lá, tem mais perguntas aqui para cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tinha uma que eu tinha visto. Deixa eu ver. Ah, da Simone mandou logo no início, né? Simone tá sempre me mandando coisa, né? Já conheço até o rostinho. Nayara, consigo fazer o método sem comprar o curso, assistindo seus vídeos gravados? É possível? Então, Simone, é possível, tá? Você viu que, assim, eu dou o meu melhor aqui, né? Eu não fico travando nada, eu vou ofertar menos para que a pessoa tenha que comprar. Não, eu dou tudo aqui, né? Na aula 2 do método, eu dei bastante coisa. Então, assim, vai muito, né? Agora, sendo sincera com você, vai muito de como está a necessidade daquele casal. Veja bem, se o casal, ele quer fazer o método, mas os dois estão juntos e há um desejo tão logo de engravidar,
eu acho mais tranquilo você fazer o método sem entrar para a mentoria, sem estudar a fundo e sem ter um acompanhamento, tá? Porque aí você não tá naquele entre paredes, né? Você não tá arriscando muito, né? Você deseja engravidar, o seu marido também, mas vocês querem um tempo, né? Para se observar, para aprender, ou estão ali esperando a vontade de Deus. Aí, legal. Agora, veja bem, se você acha que, né, precisa espaçar, que não pode engravidar agora, que o seu marido não quer engravidar agora de jeito nenhum. E aí você fala, eu vou fazer o método. E aí não faz bem feito, né? Fica tentando, né, com um pouco aqui, um pouco acolá, e daí você acaba engravidando e sabe que isso pode causar algo ruim no relacionamento de vocês, do teu marido amanhã depois falar que não confia no método, né? Ou até mesmo de você, eu cansei, gente, de ouvir. Hoje eu nem ouço mais, né? Porque também nem chega até mim essas coisas, eu nem vejo aqui. É toda gente falando coisa ruim nesse Instagram que nem chega até mim, eu nem consigo ver. O pessoal que vê, mas também ninguém me conta. Mas eu já cansei de ouvir, né, sobretudo de pessoas conhecidas, assim que eu comecei a divulgar o método pessoalmente. Ai, nossa, já tentei fazer esse método, não funciona. Gente, cansei de ouvir isso, né? Aí eu perguntar, tá, mas como que você me conta? O que que você aprendeu? Não sei o que. Aí a gente começava a conversar. E o que que eu via na pessoa? A pessoa nunca aprendeu o método de verdade. Foi a prima dela que contou, foi a tia dela que contou como é que fazia, daí ela começou a anotar, não sei o quê, passou alguns meses e engravidou. Essa pessoa aprendeu bem? Ela se observou direito? Ela anotou? Ela tinha um gráfico? Ela sabia o que era PBI? Ela sabia as regras? Não. Aí o que que acontece? Fica a difamação. Mas porque também a pessoa não tem uma índole muito boa, sabe? Ela também, assim, gente, junta fome com a vontade de comer. Eu vejo muito isso aqui no Instagram. Ai, nossa, Nayara, mas eu vou fazer esse método, mas eu tenho uma doença, né? E se eu engravidar? A pessoa, ela não quer arriscar, ela não está disposta, ela está, assim, pensando talvez numa possibilidade lá longe de fazer, mas ela está botando 50 empecilhos na frente. A verdade aqui, nua e crua, gente, eu gosto de falar a verdade, é que se você é uma pessoa consciente, você não vai usar contraceptivo, por causa do mal que faz para a sua saúde, né? Ah, tá. E se você é protestante, né? Se você não tem religião, você vai usar o preservativo, tá? Ok. Agora, se você é católica, se a tua família é católica, se você vai à missa, se você comunga, você não pode usar nada. Não pode, nem até que você tenha uma doença gravíssima e não possa engravidar. Mesmo assim, você não pode usar nada. O que que você pode usar? Os métodos naturais. Então, veja, essas pessoas que ficam botando moletas, que ficam inventando desculpas para não usar o método, para falar que não funciona, para difamar, etc., é porque, eu não sei, elas brincam com a fé, né? Elas brincam com Deus, elas acham aquela visão de o céu é para todos, independente do que eu sei, do que eu faça, um dia eu vou morrer e vou para a glória, tá? Então é isso, minha amiga, né? Se você não tem uma necessidade justa de espaçar, pode tentar. Mas se você quer de fato aprender algo para a sua vida inteira, bem aprendido, bem fixado, com muito conhecimento, e se você pode fazer esse investimento, faça. É certeza de que você não vai se arrepender, tá bem? Deixa eu ver aqui. Espaço Val, eu já parei, tô me sentindo tão bem com o meu corpo. Outra coisa, né? Outro patamar é a gente conseguir se observar, saber que o nosso corpo está livre de hormônio, não tem dor de cabeça, não tem enjoo, estou funcionando natural, é outra coisa, Val, isso mesmo. As aulas na forma presencial são em horários já pré-definidos, em horários comerciais, porque eu trabalho durante o dia. Presenciais online, né? Gostei, eu também falo assim, Juscelia. São os nossos encontros online que vão começar na primeira semana de dezembro, tá? Não são presenciais, são assim, né? Pelo Zoom, ao vivo. São
elas são sempre às 21 horas, tá? Geralmente nas quintas ou nas quartas eu sempre vou avisando o dia, mas o horário é sempre fixo, 21 horas, porque já é os horários das nossas lives, já é sempre os horários das minhas aulas são 21 horas, porque quem tem bebê pequeno consegue colocar para dormir antes, e quem trabalha fora consegue chegar do trabalho, arrumar a janta, lavar a louça, botar todo mundo, né, para os seus quartos e sentar para ouvir. Então, assim, é um horário que fica ajustado, acredito eu, que para as mães que trabalham fora e para mim também, né, que preciso fazer isso tudo que eu falei, dar a janta, lavar a louça, não sei o quê, botar as crianças para dormir e dar aula e ficar tranquila com vocês, tá bom? Então, sempre 21 horas. Quem já está na mentoria turma 17 vai poder participar dessas aulas ao vivo. Mayra Batista. Estou olhando o chat, gente, deixa eu ver. Para mim começar a fazer o método, tenho que esperar minha menstruação vir primeiro? Não, tá? Não precisa esperar a menstruação vir. Para você começar a fazer o método, não precisa esperar a menstruação descer. Você pode começar a anotar no dia que você decidir iniciar. Estou grávida e depois que o bebê nascer, quero fazer o método. Louvado seja Deus e parabéns! Vamos lá, vou seguir aqui mais algumas e vocês vão colocando mais algumas aí no chat que eu vou respondendo, tá bom? Tenho o ciclo todo desregular, Nayara. Consigo fazer o método? Olha, juntinho com a sua, Diane. Eu li aqui, que eu anotei, você jogou aí. Então, eu já vou responder, tá? A sua junto com a das outras. Tenho o ciclo desregular, Nayara. Consigo fazer o método, né? Ou como a Diane colocou, o meu ciclo é desregular. Eu posso fazer o método? Sim, você pode e deve fazer o método. Qual é a dificuldade aqui? A primeira coisa, gente, às vezes o seu ciclo é desregular mesmo. Na maioria dos casos, não. Às vezes só há uma incompatibilidade em relação a datas. Como eu explico, tem mulheres que têm um ciclo curto, tem mulheres que têm um ciclo longo, tem mulheres que têm um ciclo médio. Quem tem um ciclo médio, de 28 a 30 dias, ela vai menstruar quase na mesma data. Quem tem um ciclo menor que 28 dias, 25, 24, 23, essa mulher pode calhar de, em alguns meses, menstruar 2 vezes no mesmo mês, porque, veja, o ciclo dela é menor que 30 dias. Tem problema nisso? Não. Só que às vezes a mulher acha que isso é o fim do mundo, porque ela menstruou no dia 1º e depois ela menstruou no dia 26. Ai, meu Deus, menstruei 2 vezes no mesmo mês. Se tem um intervalo maior que 21 dias, não há problema nenhum nisso. É só o seu ciclo que é curto e você menstrua no intervalo de 21 a 25 dias, mais ou menos, tá bom? E às vezes uma outra coisa que nos deixa com essa sensação é quando o ciclo é muito longo, demora mais que 30 dias até 35 dias para descer. Tá? Então a gente também fica com essa sensação, e aí a coisa oposta, sensação de que pulou um mês. Se a mulher tem um ciclo maior que 30 dias, de vez em quando vai acontecer a mesma coisa. Se ela menstruar no iniciozinho, né, do mês ou no finalzinho de um, vai pular aquele mês seguinte todo e vai descer só no outro. Tem problema nisso? Não. O problema está aonde? Se o seu ciclo for maior que 35 a 40 dias, então se você demora sempre mais que 40 dias para menstruar, ou se você menstrua em menos de 21 dias, aí precisa, se vamos supor, a mulher que tem SOP, ela já sabe que o ciclo dela vai ser desregular, então ok, ela só precisa cuidar da SOP. Agora, se você está notando que o seu ciclo está sempre menor que 21 dias, aí você precisa ir ao médico para ver. Por quê? Não é para fazer o método que você precisa fazer ir ao médico. Você precisa ir ao médico porque o teu corpo está dando um sinal. Está dando um sinal de que tem algo fora do padrão, porque o ciclo está curto demais. E você precisa regularizar isso. Você precisa cuidar da sua saúde, tá? Mesma coisa uma mulher que ela não tem SOP, ela não sabe que ela tem nada, ela está ótima, ela está demorando 50 dias para menstruar. É normal? Não. É preciso descobrir se tem algum problema hormonal, né? Se tem
a SOP que apareceu, se tem algum problema, alguma síndrome metabólica que está atrapalhando você ovular, que está impedindo que você ovule, que seu período fértil vá para frente. E é importante que essa nossa orquestra hormonal, essa nossa sincronia de hormônios esteja funcionando bem, para que nós, enquanto mulher, para que a nossa saúde esteja ok, tá? Então, o problema é só esse, nosso corpo dá sinais, e a gente saber identificar quando isso pode ser um problema. Agora, Nai, eu tenho ciclo desregular mesmo porque eu tenho SOP. Minha menstruação nunca vem regular, demora 3 meses para vir. Posso fazer o método? Pode. Você vai fazer o método acompanhando o seu PBI, o seu possível período fértil, tá bom? Só isso. A gente não faz o método, gente, contando dias. 25 dias e a menstruação vai descer. 30 dias, acabou a menstruação, 10 dias estou no período fértil. Não. O método de ovulação Billings é um método de auto-observação, onde a mulher aprende a identificar os sinais do seu corpo e a partir desses sinais ela identifica período fértil e período infértil, tá? Então, toda mulher, até mesmo com ciclo desregular, consegue fazer o método. Entendeu por quê? Porque você vai se auto-observar e, a partir dessa autoobservação, identificar o que está acontecendo com o seu corpo, ok? É possível se observar usando anticoncepcional? Ou se estou com o DIU? Não, aí não, não é possível. Para conseguir se observar, você precisa parar de tomar os hormônios, tá bem? É normal o período fértil variar? Aí a pessoa escreveu, né? Tipo, em um mês 3 e um outro 4 ou 5 dias? Sim, é possível ter essa variação. Em alguns ciclos a gente pode ter um período fértil menor e em outros ciclos maior. Essa variação nunca vai ser gigante, né? Assim, um período fértil de um dia, nem é período fértil um dia, tá? Mas é normal, às vezes um de 4 dias, outro de 5, depois de 6, entende? Então, pode haver sim, porque como eu falei para vocês, sobre o período fértil, né? Lá na aula 2, começa lá na hipófise, depende de todos os nossos hormônios estarem funcionando bem, depende do nosso corpo, depende da nossa cérvix, então são coisas que sempre podem variar, nunca são coisas exatamente fixas que vão se repetir exatamente iguais a cada ciclo, tá bom? Estou no puerpério. Dá para fazer o método? Sim. É possível fazer o método no puerpério, tá? Você vai usar tudo que eu falei aqui na live sobre o período de amamentação. Mesma coisa, tá bem? Vamos lá, gente. O que eu anotei acabou. Agora temos mais alguns minutinhos até eu finalizar a live. Então, agora é a hora de você enviar sua dúvida aqui no comentário, para que eu possa responder. Deixa eu ver aqui. Se você. Tatiana Ribeiro. Se você estiver sentindo aquela dor do meio, então tiver a sensação, pode considerar que é período fértil? Não. O que é, o que determina que é um período fértil, Tatiana, não é a dor do meio de maneira isolada. A dor do meio é um acréscimo, é uma observação que eu trago a mais, é uma informação extra. A informação básica para se definir o período fértil é a sensação na vulva, mais a aparência do muco que eu vejo dia após dia. Então, veja, não é uma dor do meio, tá? E é uma sensação de um dia que vai definir o período fértil. A gente precisa ter uma crescente, tá? Pelo menos ali no mínimo, do mínimo 3 dias de evolução, de sensação, de mudança, tá? Agora, do nada, vamos supor assim, ontem eu estava seca, hoje eu senti a dor do meio e notei que estava um pouco molhada. Só isso é período fértil? Não. Só isso é um sinal de fertilidade. Hoje eu tive um sinal de fertilidade. Então, eu vou continuar observando para ver se amanhã mantém ou evolui, né? Entendeu? Então, assim, sempre aquela sequenciazinha de no mínimo 3, 4 dias, onde eu vou sentir molhada,
depois um pouco mais molhada, depois sim posso sentir uma dor do meio, né? Depois eu vou agregando, percebi a libido, né? Igual as mulheres falam, Nayara, tô com a libido hoje aumentada, não sei o quê, será que eu tô no período fértil? Óbvio que não, gente. Sei lá, pode até estar, mas entende? Não é sobre isso, período fértil. Você pode sentir a libido aumentada porque você está feliz, porque você ganhou um presente, porque seu marido te agradou, porque você está de férias, não sei, entendeu? Isso, assim, é uma questão multifatorial, não é só hormonal, tá? Então, a gente sempre precisa observar o todo e não sabe, uma coisa não é aquela verdade ali única que vale para tudo. Sempre tem os poréns, tá bom? Bora lá. Nayara, meus seios ficam doloridos antes de menstruar, de muitas mulheres também. Geralmente a gente sente porque o nosso corpo todo se preparou para engravidar, inclusive os hormônios que estimulam as mamas, tá? Então é normal que antes de menstruar aquele corpo está ali, ai, será que engravidou? Será que vai vir neném? E aí teu corpo todo se prepara para engravidar, os seios, né, ficam mais inchados, mais doloridos, é comum isso acontecer. Aí tanto que acontece que quando a gente menstrua, acaba tudo no seio, acaba tudo, né? Acaba aquela cólicazinha, ou aumenta porque menstruou, mas acaba porque o corpo entendeu que não chegou o embrião para se desenvolver ali. Então, a mulher não está grávida. Que mais? Que mais? Que mais? Ai, já foi. Cheguei na Diane. Tá, Diane, vem para a mentoria, tá? Hoje é o último dia. Vamos lá, gente. Mais pergunta aqui, ó. Tem a Érica. Será que é antes da Érica? Tu não respondeu, mas não tinha entrado ainda na live. Eu te respondi, Marlene. Respondi tudo, hein? Se você não ouviu, por favor, ouça, porque eu falei o seu nome. Várias vezes, né? Período fértil. Ah lá, Juliana, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, Juliana, período fértil já começa com muco brilhoso elástico? Pode começar. Se começa, excelente. Pode não começar também, mas pode começar. Não sei, aí depende da tua produção de muco, do teu corpo. Francisca, tem uma base depois da menstruação, quantos dias entra no período fértil para quem tem o ciclo médio? Eu não vou responder, tá, Fabiana? Francisca, perdão. Por quê? Se eu falar qualquer número aqui, vocês vão ficar louca do número. Aí vão falar, nossa, a Nayara falou que 5 dias depois. Não. Se você tem a noção de que você tem o ciclo médio, Francisca, o que que você vai fazer? Você vai anotar todos os dias do seu ciclo. E você vai tirar uma conclusão de quantos dias o seu corpo, o seu ciclo, leva mais ou menos uma média para entrar no período fértil. Por exemplo, eu não vou falar números aqui, porque eu sei que vocês ficam a louca dos números. Por exemplo, eu, Nayara, eu tenho meu gráfico, tá aqui na pastinha. Meu gráfico anotado, tá? Eu anoto. Quer ver eu ficar com raiva? Quando alguém não anota. Eu, Nayara, anoto. Olha aqui, ó. Meu gráfico, claro que eu não vou mostrar, mas o meu gráfico de novembro. Aqui, ó. O meu gráfico de novembro está aqui. Se eu pegar os anteriores, que eu também tenho, tcharam, olha, todos aqui, tá vendo? Notadinhos? Ok. Se eu pegar esses 4 ciclos meus próprios, viu como eu dou exemplo, gente? Eu anoto. Tá aqui na minha pastinha bagunçada, mas tá. Se eu pegar esses 4 últimos ciclos meus que estão aqui em mãos, eu consigo tirar uma média de em quantos dias, mais ou menos, o meu período fértil começou nesses 4 ciclos. Mas isso é uma coisa do meu corpo. É uma coisa individual, tá? Tem ciclo que demora X dias, tem ciclo que demora X dividido por 2, tá? Então, assim, varia. Não é por aí que rege o método, é pela autoobservação. Até porque, quando a gente tem uma mudança, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava amamentando ainda, meu ciclo já estava regular. Chegou um ciclo que o meu período fértil retardou e eu fiquei ali mais que 10 dias para começar o período fértil. Tudo bem, eu estava amamentando, mas eu estava com mais de 4 ciclos regulares antes.
E do nada aconteceu isso. Eu estava anotando, falei, cadê o período fértil? Cadê? Demorou mais de 10 dias para começar. Quando começou, ele ainda foi assim, bem discreto, evoluiu, mas evoluiu pouco, e aí, consequentemente, a menstruação demorou mais para descer, né? Então, assim, se eu ficasse apegada a dias, eu ia me estrepar. Então, assim, não é sobre dias, é sobre autoobservação. É claro que o seu corpo mantém um padrãozinho, sim, tá? Ele mantém um padrãozinho, mas esse padrão não é exato. Então, é legal, sim, você ir anotando, observando o dia que começa o seu período fértil, para que você consiga, né, olhar para o seu ciclo e tirar essa conclusão. Vamos lá, tem mais pergunta aqui para baixo. Temos mais 10 minutinhos, gente. Quando termina meu período fértil, não anoto mais o gráfico. Estou certa? Érica, então. Érica é minha aluna, Arielle. Já conheço pela foto. Então, Arielle, duas coisas, né? Vocês têm a liberdade, tá, gente? De anotar, de não anotar, total. A liberdade é do casal, né? Até brinco às vezes quando alguém manda assim, Nayara, posso ter relação? Eu falo, óbvio, você pode ter todo dia, todo momento, não. Daí eu brinco, porque de fato vocês têm essa liberdade. O que acontece quando a gente para de anotar depois do período fértil? A gente não acompanha muito bem o que acontece naquele período, né? Então, se mais para frente você tiver muitos dias de boa ou alguma coisa assim, é interessante voltar a anotar. Agora, por exemplo, Arielle, para você falar isso, você já está segura com o seu gráfico. Você já conhece o período fértil, já conhece o corpo e aquele período de relaxamento que você quer dar uma relaxada? Ok, entendeu? Tudo bem, pode ficar sem anotar. Gente, acho tão legal, vocês estão vendo a mãozinha? Eu fiz assim, o Instagram fez, ó. Eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar parabéns! Aí ele vai soltar bolinhas. Não soltou. Daqui a pouco eu vou falar de novo, tá? Se você já tá ok, tudo bem. Quem não pode não anotar no gráfico? Quem começou o acompanhamento agora comigo? Porque eu preciso ver o que acontece na fase RUT, de muco, de sensação e de PBI. Agora, se você já está independente, você pode não anotar. Agora, quem também não pode não anotar? Quem não pode engravidar de jeito nenhum. A pessoa está fazendo o método ali fielmente para não engravidar, ela está acompanhando tudo, ela não pode engravidar, tem que ser fiel à anotação. Agora, se você já está mais suave, não, pode, tá? Bora lá. A Aline tá rindo, né? Eu tomei trimestre, já estou com 9 meses, que a minha menstruação não. Você tomou injeção trimestral, com certeza. Que é uma bomba, Cristiane, bomba total, tá? Aí 9 meses é normal, né? É triste, mas é normal, né? Você vai esperar em um ano, né? Tá sofrendo as consequências no corpo, desse corpo que ficou paralisado por causa da literalmente injeção de hormônio que você tomou em plena juventude, tá? Então, é normal e não é. Óbvio que não é normal uma mulher que não está amamentando ficar 9 meses sem menstruar, né? Mas no pós-pílula, no pós-injeção, isso pode acontecer. Seu corpo está totalmente parado, travado, você não está ovulando. Se não descer, vai ter que investigar os ovários, de repente eles estão atrofiados por causa da injeção. Isso tudo acontece, tá, gente, quando toma injeção. Ih, acenei para alguém aí. Bora lá, tá acabando o nosso tempo. Quanto tempo anotar no gráfico? Como assim, Josi? Você vai anotar no gráfico enquanto você não precisar engravidar. Por exemplo, Nayara, vou precisar sempre anotar no gráfico? Nossa, que coisa difícil. Botar 2 palavras no gráfico antes de dormir. Meu Deus, que coisa difícil. Tá. Não, você só precisa anotar no período que você não quiser, não puder engravidar. Agora, por exemplo, eu quero engravidar, ou então eu e meu marido não queremos mais fazer o método, porque a gente quer ficar na mão de Deus, a gente quer esperar quando vai vir o próximo filho. Aí você não anota mais, daí não precisa, tá? E mesmo menstruação na amamentação, posso continuar infértil? Não, Aline. Aí você, antes de eu ver a primeira menstruação, já está fértil. Aí o ciclo, aí você já aumenta a chance de engravidar. O ciclo já está voltando, tá? Então, fica de olho que o período fértil vai acontecer. Já quero ser sua aluna.
Ah, tá esperando o quê, Jane? Seja bem-vinda. Mentoria Turma 17 encerram hoje as vagas. Um beijo, Cris. Espero que seu corpo logo se recupere. Gente, então é isso. Olha, respondi todo mundo, né? Vou dar só mais um tempinho aqui, para caso alguém queira mandar mais alguma coisa. Se ninguém mandar nos próximos 15 segundos, daí eu encerro a live, tá bom? Vamos lá. Entrem na mentoria, oportunidade única, valor promocional, né? É a última turma desse ano, né? Oportunidade de você já desenhar o seu ano que vem com uma vida nova. Fabiola, não vi sua mensagem. Você mandou um ponto de interrogação, manda aí a pergunta, que eu não recebi, não. Tem coisa que passa batido, né, gente? Então, assim, oportunidade única de você começar já o ano que vem aplicando o método, né, com mais intimidade com Deus, com mais liberdade com o seu ciclo, né, de fato desenhar o ano que vem, já esse ano. Francisca, como faço para entrar na mentoria? Manda uma mensagem agora no meu direct, que alguém vai te atender lá e vai te chamar para o WhatsApp, tá? Gente, para entrar na mentoria, você pode fazer esse caminho que eu falei, mandar a mensagem no direct. Quero entrar na mentoria. Ou o link está na minha bio. Você clica aqui, ó, na foto, e aí vai ter lá um link na minha bio. Você vai para aquela página inicial do meu Instagram, tem um link azul. Ali tem as opções de você entrar na mentoria, parcelar, nananã.